Jesus desceu ao inferno e pregou aos espíritos condenados? A resposta para essa pergunta é sim e não, ao mesmo tempo. O texto mais empregado para justificar essa afirmação está descrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, nos versos do 18 ao 21, os quais declaram assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Devemos sempre buscar com clareza a melhor hermenêutica, a mais bem definida interpretação dos textos que forem apresentados, para os quais devemos ler todos os versículos, anteriores e posteriores, daqueles que desejamos interpretar. O texto a ser analisado é o verso 19, que diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Primeiramente, devemos entender o significado da palavra espírito, no grego descrito como pneuma, no hebraico, como ruá, que tem por significado sopro, fôlego ou vento. A primeira aparição dessa palavra nas Escrituras se dá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O fôlego provindo do sopro de Deus trouxe a vida ao homem, e com isso um despertamento, ou seja, esse passou a ser alma vivente e a ter pensamentos. Assim, à luz da tricotomia, esse passou a ter alma, corpo e espírito. A alma sendo a sede dos sentimentos, o espírito a sede dos pensamentos, e o corpo a sede do organismo biológico. Aqui, buscaremos entender um pouco sobre essa tricotomia, levando-se em consideração o seguinte raciocínio. Na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso 15, declara assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Devemos entender que todos os pecados são concebidos inicialmente na consciência humana, isto é, na sede dos pensamentos. Porém, analise comigo da seguinte maneira: também existem alguns pecados que não necessitam de uma cogitação ou uma prática antecessora, uma cobiça ou uma preparação, para terminarem em outros atos, pois essas práticas pecaminosas acontecem no interior da própria consciência. Um exemplo disso são as falsas doutrinas, as falsas religiões e a idolatria, os quais levam a pessoa a ser aprisionada em si mesma, na sua falsa concepção de Deus, da realidade espiritual e da vida pós-morte. Essas são verdadeiras prisões do espírito humano, as crendices e a falta do conhecimento da pessoa de Deus, pela ausência ou pela perversão da palavra de Deus, na mente do ser humano. Bem, assim após essa preleção, retornemos ao texto analisado, da Epístola de Pedro, e vamos buscar entender quem são esses espíritos em prisão, e iremos responder da seguinte maneira. No capítulo 61, do livro de Isaías, no verso 1, está descrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Entende-se que o Senhor Deus de Israel estava na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, reconciliando o mundo para consigo, conforme o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Se na criação do mundo, o homem recebeu o fôlego de vida, sendo despertado do estado de inércia, para o estado de movimento, vida e pensamentos, a partir da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, todo ser humano que nele crê, isto é, confia nesse ato de salvação do Senhor, recebe o Espírito de Deus, o qual liberta a mente do homem, do cativeiro do pecado. A partir de então, o vento da presença do Espírito de Deus passa a conceder ao indivíduo o domínio da sua sede dos pensamentos, conforme o Evangelho de João 3, verso 8, e assim, por intermédio da palavra de Deus, essa pessoa passa a ter liberdade do seu próprio espírito.
Desta maneira, naquela pessoa, ocorre uma libertação da sua consciência, da sua própria mente, e esse é o verdadeiro significado de libertar o espírito cativo, ou seja, a libertação da mente de um indivíduo. Fato este, que somente pode acontecer, enquanto esta se encontra viva sobre a face da terra, para ouvir a palavra de Deus. Quando alguém ouve uma genuína mensagem do Evangelho, uma pregação da palavra da verdade, e busca na sua consciência entender essa graça de Deus, na pessoa de Jesus, vindo a se arrepender dos seus pecados, passa então a entender as coisas de Deus, recebendo assim o Espírito Santo, vindo a ficar liberta do cativeiro da mente, conforme descrito em Atos 2, verso 38. Bem, outro ponto que podemos chegar a essa conclusão, é que o texto descrito no capítulo 2, dos versos 11 a 12, da Epístola de Paulo, aos Coríntios, declara assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O espírito do homem só pode ser liberto da sua cegueira espiritual, sendo assim, libertado do seu cativeiro, e tornando a conhecer as coisas do Senhor, quando o Espírito de Deus se manifesta, se revela e se faz conhecido daquela pessoa. Devemos analisar ainda, que existe a crença de que tais espíritos aprisionados ou cativos, seriam os antediluvianos, os quais foram lançados no abismo ou Hades, segundo o texto do verso 20, do capítulo 3, da primeira epístola de Pedro, o qual declara: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. O que significa isso? Que esses rebeldes são aquelas pessoas que não deram ouvidos à pregação e às ações de Noé, permanecendo cativas em suas próprias consciências, não conseguindo assim, se desvencilhar dos seus próprios pensamentos, ao serem induzidos pelo espírito do mundo, do erro e do engano, motivo pelo qual pereceram nas águas do dilúvio. Porém, esse texto não está se referindo propriamente às almas condenadas, e sim, às pessoas que, ainda quando se encontravam em vida, estavam aprisionadas em suas maneiras de pensar e viver. Isso pode ser entendido pelo verso 3, do capítulo 6, de Gênesis, cujo fato foi assim declarado antes do dilúvio. Então, disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Por fim, respondendo à última questão, Jesus desceu ao Hades, ao mundo dos mortos, na região do silêncio, em um local de tormentos, onde as almas dos que morreram sem perdão, se encontram aprisionadas. A resposta é sim, porém, não foi com o intento de pregar para essas almas condenadas, pois o espírito do homem, isto é, a sua consciência, só pode ser liberta das trevas, quando esse indivíduo ainda se encontra em vida, pois, no pós-morte, não existe mais o tempo da salvação, não havendo o cabimento, e nem propósito algum, no fato de Jesus ter ido ao inferno, Hades ou abismo, com o intento de pregar o Evangelho e proclamar o reino de Deus. Acreditamos sim, que o Senhor foi avistado, mas isso tão somente para servir mais uma vez, de testemunho, para as almas condenadas, da rejeição deles em relação ao Espírito de Deus, e tudo quanto foi anunciado, e ouvido por eles, enquanto viviam na terra, pois rejeitaram a salvação e a bondade de Deus. Portanto, a Bíblia declara que o mesmo que subiu, foi o mesmo que desceu às regiões mais baixas da terra, segundo a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 8 a 10. E no livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, declara que ele, o Senhor Jesus, possui a chave da morte e do inferno. Assim, concluímos que foi justamente essa a finalidade do Senhor ter morrido, ido ao inferno, e ressuscitado ao terceiro dia, para conceder aos homens, enquanto vivos, a autoridade para serem libertos de si mesmos, de suas prisões, na própria consciência, dando-lhes a capacidade de serem livres, por intermédio do Espírito Santo. Jesus, ao tomar essa autoridade, a chave da morte e do inferno, pode operar nos homens a libertação e a salvação desse lugar de trevas, para que não venham a perecer nas cadeias do inferno.